Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Glórias a Deus. Deus possa abençoar cada vida que está nos visitando. Volto sempre, você é bem-vindo aqui junto conosco. Que Deus abençoe cada pessoa que está na live. Meu pai está ali acompanhando, Deus abençoe. E amigos também. Amados, sem demora, abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Enche-me. Dedinho na tela para curtir, pessoal. Compartilha. Quem achou pode dizer amém? Amém. Você que achou, dê carona para quem está do seu lado. Diz assim na minha versão: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu vou repetir esse final. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Amém. Santo é o Senhor dos exércitos. Tudo muda quando Deus está à frente. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de que quando Deus está à frente, o negócio é diferente. Nós vemos quando o Senhor chama Noé para construir uma arca. Noé não tinha habilidade com barcos, ainda mais um barco tão grande. Por um certo tempo ele temeu e ele construiu aquela arca cerca de 100 anos. Durante cerca de 100 anos ele pregava. E ele pregava e ele construía. Cada etapa que se passava da arca era um sinal que ele acreditava na promessa do Senhor. Que algo viria sobre a terra e que ele iria ser salvo juntamente com sua família se aquele grande dia chegar e a arca estivesse pronta. Então chegou aquele grande dilúvio. E como o Senhor falou, aconteceu. Ele e sua família foi salvo e os animais que o Senhor separou também. Nós vemos exemplos e exemplos de quando Deus manda, Ele garante. E nós vemos que hoje muitos barcos afundam, pessoas que são profissionais na construção, eles afundam, mas a arca não afundou. Porque por mais que Noé não tinha aquele conhecimento e sabedoria, ele tinha a direção de Deus para fazer aquilo. Com Davi não foi diferente. A Bíblia nos relata que quando Davi estava fugindo de Saul, porque a promessa era que o reino seria passado para Davi, mas Saul não aceitava. Saul não queria que Davi fosse rei. E quando Davi fugia, uma certa vez, Davi entrou na caverna de Adulão. Ao entrar naquela caverna, ele se depara com bêbados, endividados, enfermos, pessoas que eram excluídas da sociedade. Mas aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, foi com aquelas pessoas que ele monta o seu pequeno exército. E que seu exército ele foi crescendo, e através desse exército, o Senhor trouxe para ele grandes vitórias. Então nós vemos que quem estava à frente do exército não era apenas Davi, mas era o Senhor que era na vida dele. Então ele não era um grande general, ele era alguém que acreditava. Então você não precisa ser um grande profissional, não precisa ter um grande conhecimento em algo que o Senhor vai colocar na tua mão. Você só precisa crer que aquele que te chamou é fiel para te dar vitória nesse negócio. Deus é fiel para te dar vitória no teu ministério, em que você tem medo de pregar, tem medo de louvar, tem medo de servir.
Mas assim como Deus chamou Moisés, chamou Jeremias, e eles tentaram recuar, o próprio Deus falou: eu colocarei as palavras em seus lábios. Eu serei contigo, você vai fazer a obra e o meu nome vai ser glorificado. E assim é o que Deus quer fazer na tua vida. Só que a gente olha para nós e fala: não tenho condição nenhuma de fazer isso. Não dá para mim, não tenho conhecimento. Eu não oro igual o pastor José Roberto. Eu não profetizo igual a irmã Flora. Eu não canto igual a irmã Nayara. Mas você não precisa olhar para essas pessoas achando que seu ministério vai ser igual a ele. A porção que Deus tem para ti é especial, para você é diferente. Deus só quer que você acredita que Ele está contigo nessa peleja e vai te usar na terra como instrumento nas mãos dele. Davi estava nessa situação com seu exército. Onde ele passava, ele tinha vitória. Porém, Davi tinha o costume de consultar ao Senhor. E uma certa vez ele sai para a peleja. E ele está juntamente com suas esposas, com os filhos dos seus soldados, com o seu povo. Eles estão alojados em Ziclac. E a Bíblia nos relata que ele sai para a peleja. Quando ele sai, aquele local que eles estavam ali abrigados fica, infelizmente, com pouca guarda. E os amalequitas vêm até aquele lugar e saqueiam aquele lugar. Enquanto Davi e os soldados estão fora, os amalequitas vêm, saqueiam ali onde eles estavam assentados, levam suas esposas, levam seus filhos, levam os idosos, levam todos aqueles que estavam ali como escravos e servos. A Bíblia fala que eles levam uma grande multidão. E quando Davi volta para o seu aposento, que ele chega em Ziclac, ele olha para aquele lugar e vê tudo pegando fogo, vê tudo destruído. Então ele começa a chorar, começa a se desesperar. A Bíblia nos relata que os homens que estavam com ele colocam a mão em sua cabeça e começam a gritar, chorar desesperado, que até aquele momento eles não sabiam o que tinham feito com seus filhos e esposas. Eles simplesmente sabiam que tinham sido levados, mas poderiam já estar mortos, poderiam já estar faltando uma parte do corpo. Mas eles se desesperaram tanto que eles olharam para o seu líder e falaram: a culpa é sua, Davi. A culpa é sua que isso aconteceu. Foi por causa de você, Davi, que eles entraram aqui, a guarda foi pouca. E agora nós estamos aqui sem os nossos parentes, as nossas esposas. A gente vai te apredrejar, Davi, a gente vai acabar com você. Só que a Bíblia fala o seguinte, que Davi, ele não abaixou a cabeça. Davi, no versículo 6, a Bíblia fala que ele se fortaleceu no Senhor, que é o seu Deus. Que por mais que para ele tinha sido levado a sua família, suas esposas, que por mais que para ele tinha levado seus bens, tinha destruído o seu acampamento, mas ele entendia que a sua vida estava nas mãos do Senhor, que nada tinha acontecido sem a permissão de Deus, que tudo aquilo haveria um propósito. Então ele se fortalece, ele levanta a cabeça e ele fala: eu vou me fortalecer no Senhor. Essa é a diferença de um adorador para aqueles que desistem. Quando ele está na igreja, que ele é afrontado, que ele escuta alguma coisa, ou que ninguém dá parte do Senhor para ele não recua, ele não desiste. Ele se fortalece no Senhor. Ele fala: não, eu vou para a igreja, o que importa é o meu compromisso com Deus, é a minha adoração com Deus, o que o povo está pensando de mim não importa. Mas infelizmente muitos olham para as suas fraquezas e desistem. Mas nessa noite, através dessa palavra, o Senhor está te fortalecendo, dizendo: não pare. Não pare, porque para você parece que é o fim, parece que o inimigo entrou e destruiu tudo, acabou com sua família, seus sonhos e projetos. Deus está falando: se fortaleça em mim, que eu tenho algo para a sua vida. Levanta a sua cabeça, siga em frente, Deus vai te dar direção, não acabou, não é o fim, Ele está no controle. Se fortaleça no Senhor nessa noite, e Ele vai te dar vitória. O inferno vai ser envergonhado em nome de Jesus Cristo. Mas quando alguém virar para você e falar: não tem jeito, acabou, é o fim, Deus está falando: ei, olha para mim, se fortaleça em mim. Eu sou o Senhor dos exércitos. Fui eu que falei com Noé: construa a arca que eu te dou sabedoria.
Foi eu que falei com Jeremias, levanta e profetiza, mesmo sendo criança. Foi eu que me manifestei para João na ilha de Patmos e mostrei grande revelação. É o mesmo Deus de ontem que está aqui hoje para te dar vitória. É o mesmo Deus que sara, cura e liberta, levanta o caído, traz uma nova história. Está aqui para te dizer, não acabou, eu tenho uma saída para a tua vida. Aí Davi fala o quê? Preciso consultar ao Senhor. Eu me fortaleço e eu consulto a Deus. A Bíblia fala que Davi, ele pega um colete sacerdotal e veste o colete. O colete ele tinha cerca de 12 pedras, cada pedra representava cada tribo de Judá. Cada tribo de Israel. E aquelas pedras ela colocado em seu peito. Ele coloca, veste e ele consulta ao Senhor. Quando ele consulta ao Senhor, fala: Senhor, irei eu até os amalequitas. O Senhor me dará vitória. O Senhor é comigo, o Senhor é com meus soldados. Senhor, o que a gente vai fazer? A Bíblia fala que Deus responde a ele: levanta e vai, que eu estou contigo. Eu te darei vitória sobre eles. Pode ir. Aí a Bíblia nos relata que ele vai. Aqui é interessante que toda vez que Davi consultava ao Senhor acerca de um assunto, o Senhor manifestava dizendo sim ou não, vai ou fica, é a hora ou não é. Mas quando Davi ele vai pecar com Betseba, ele não consulta a Deus. Ele não consulta a Deus porque ele já sabia que era errado. Aí o que ele faz? Ele vai até a mulher, manda o soldado traz a mulher, ele deita com a mulher e comete adultério. Porque se ele consulta a Deus, Deus fala: esse negócio está errado. Mas mesmo assim Deus vê aqui e levanta o profeta para profetizar contra a vida dele. Nós estamos em uma época que o pastor acabou de falar, precisamos de muita orar. O pastor falou aqui agora, precisamos de muita oração. Eu falo que nesse mês de junho é o mês que todo santo desce. É Santa Rita, é São Pedro, Santo Antônio, é o mês de junho, é o mês que o santo desce. É um mês que, principalmente os jovens, precisam orar muito, porque a tentação é grande. Tem pessoas que falam que o carnaval, as festas juninas, os blocos, essas festas elas não desviam o crente, mas revelam que realmente eles são. É o que muitos falam, né? Nós temos que entender que o inimigo, ele conhece o nosso coração, a nossa fraqueza. E nessas épocas, nesses momentos, ele levanta mesmo para derrubar o cristão. E se o cristão não viver uma vida de consultar a Deus, que é a sua palavra, ele pode realmente cair. Porque se eu chego para o pastor e falo: pastor, eu posso ir pular fogueira? Eu posso ir para o São João e comer essas comidas oferecidas? O pastor vai falar: não. Mas muitos sabem que não, mas nem consulta e vai. Para depois falar: não, Deus conhece o meu coração. O que importa é que eu sei que eu estou de boa, que eu não vou fazer mal a ninguém. Quem já não conversa? Ah, uma conversa do inimigo, hein? Deus conhece meu coração, eu vou de boa. Ou é melhor eu fazer isso do que muitos crentes que estão na igreja? Só que quando você vê esses comportamentos, a gente vê que são pessoas que não têm vida de consultar a Deus. São pessoas que não vestem o colete sacerdotal, o cinturão espiritual no peito. São pessoas que não descem, que não consultam a Deus. E geralmente são essas pessoas que quando está enfermo, que quando está mal, vem para cá e pede para o pastor botar a mão na cabeça. Aí quer consultar a Deus atrás de um milagre. Mas para outras coisas não consulta. Só que Deus quer ser um Deus presente em sua vida. Deus quer que você consulte Ele nos dias bons, nos dias maus e na tentação. Porque é normal que o jovem sinta-se tentado em participar de alguma coisa no mundo lá fora, pode acontecer, mas quando você coloca o cinturão, Deus te fortalece. Quando você veste aquele colete espiritual, Deus te coloca de pé e fala: fica firme que eu estou contigo.
Davi se fortaleceu no Senhor e Deus quer que você se fortaleça para vencer as tentações. E Davi consulta, Deus fala, pode ir. E lá vai ele. E no meio do caminho acontece que ele não sabe onde é que o povo está. Mas pensa num cara que sai pela fé. Provavelmente ele começou seguindo algum rastro, mas no meio do caminho ele não sabe onde é que o povo está. Só que a Bíblia relata que do meio dos amalequitas, um rapaz foi deixado para trás. Ele ficou doente. Não tinha uma medicina avançada, o pessoal olhou para ele e falou, esse aqui vai morrer, larga ele aí. E o rapaz ficou abandonado no meio do nada, e os amalequitas foram embora, largou ele doente. A Bíblia relata que Davi passa perto dele. E Davi fala, quem é você? E aí ele vê a situação do rapaz, alimenta com pão, com água, e a Bíblia diz que ele se fortalece, porque ele já estava cerca de 2 dias sem comer. Aí ele fala, olha, eu faço parte dos amalequitas. Eles me abandonou porque eu fiquei doente. E agora eu estou na situação que, infelizmente, para mim está difícil. E realmente estava, porque os amalequitas abandonou ele e o povo que ele invadiu a cidade encontrou com ele. Ele estava numa situação difícil. Só que Davi virou para ele e falou, olha, me fala onde é que o povo está. Aí ele usa de sabedoria e fala assim, se eu te falar, você promete que você não me mata? Porque eu invadi seu acampamento e levamos seu povo. E eu fui abandonado, mas se você prometer que não vai me matar, eu te falo, e que nem vai me dar nas mãos dos meus antigos senhor, porque se você me entregar eles lá, eu vou morrer. Aí Davi fez o compromisso com ele. Aí ele fala, agora que você fez o compromisso, eu vou. Foi e mostrou. E quando Davi chega e vê aquela situação, ele observa por cerca de 2 dias. Aqui nós começamos a entender que depois que Davi consulta a Deus e que ele vai em direção ao povo sem saber onde é que estava, ele encontra com esse rapaz. Aqui eu aprendo que você não precisa saber o que exatamente vai ter lá na frente. Talvez você tenha um sonho, um projeto de tocar alguma coisa e você fala, eu não tenho condição. Mas Deus está falando, olha, só siga em frente, que lá na frente eu vou te mostrar a providência. Deus sabia que o rapaz doente estava lá na frente para falar onde é que o povo estava. E esse rapaz foi responsável para mostrar onde é que estava o pessoal que tinha sido raptado. Então quando você se dispõe, consulta a Deus e vai, no meio do caminho, Deus vai levantar pessoas para te dar a direção. Pessoas que vão te ajudar em oração, pessoas que vão te ajudar no propósito. E nessa noite eu quero ser uma dessas pessoas na sua vida e te dizer que não é hora de parar. Continua firme, não desista. Continua vindo para a igreja, mesmo do jeito que você está. Que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir de Deus. Você vai ouvindo a palavra, Deus vai te moldando e vai chegar a hora, o momento de Deus fazer um milagre na sua vida. Mas hoje, no meio do caminho, Deus preparou esse encontro para te dizer, continue em frente, porque lá na frente tem uma vitória para a sua vida. Lá na frente tem resposta. Fica firme, continua, vem para a igreja, busca. Eu sou tão fraco, não dá para mim, mas Deus está falando, vai do jeito que você está, que lá na frente tem vitória para a sua vida. Não é hora de parar de desistir, é hora de seguir em frente. Deus veio ao encontro de você nessa noite para te dizer, está quase lá, está quase lá, está quase lá. Levanta, come, bebe e segue viagem, porque a sua vitória está do lado de lá. Antes de atacar, ele fica 2 dias olhando. Antes da gente tomar uma posição, nós temos que observar. Às vezes nós já queremos responder na lata. Houve alguma coisa no trabalho, houve em casa, já quer responder na bucha. Ou vê uma proposta e fala, que proposta tentadora, eu já vou atrás dela. Mas Deus fala o seguinte, ei, observa. A Bíblia nos relata que quando Abraão e Ló tiveram desavença, porque os seus pastores estavam brigando por causa dos seus animais no campo, Abraão fala assim, olha, não é bom que nós, parentes, fiquem brigando. Faça o seguinte, Ló, escolha uma direção. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Mas escolha a direção e vá, eu vou para o outro lado para que haja paz entre a gente. Aí Ló olha para os campos e vê aqueles campos verdes.
vê aquele lugar bonito, fala, eu vou é para ali. Aí quando ele vai, a Bíblia não relata que lá na frente ele topa com quem? Sodoma e Gomorra. E pela misericórdia de Deus e intercessão de Abraão, ele conseguiu ser resgatado de lá antes que a ira do Senhor caísse sobre aquele lugar. Mas isso lhe custou até a sua esposa. Então quando a gente toma uma decisão de ir para algo que parece bonito, que parece melhor, Deus está falando, cuidado com esses campos verdes que você está olhando. Você está vendo um negócio bonitinho, você está vendo um negócio arrumado, mas cuidado com esses campos verdes, porque você não sabe o que tem depois dele. Então, antes de tomar uma decisão de, talvez mesmo até sair de uma igreja e ir para outra, sair de um emprego e ir para outro, porque parece melhor, ei, coloca o cinturão, o colete e consulta a Deus. Porque aos seus olhos parece ser bom esse campo verde, mas só Deus sabe o resultado disso. E observar faz parte da vida do cristão, porque a Bíblia também diz, primeiro você ora ou vigia? Primeiro você vigia e ora depois. E por que Davi teve sucesso? Porque primeiro ele olhou. Ele chegou, ele poderia na fúria, na ira, falar, eu vou pegar nossas mulheres agora. Mas ele falou, calma pessoal. Vamos observar. Ele observa e ele cria a estratégia para atacar. E a Bíblia diz que no outro dia ele ataca. Cerca de 2 dias depois ele ataca. E só sai vivo dali cerca de 400 jovens que conseguiu subir no camelo e sair fugindo. E ele restaura a sua família de volta, suas esposas, traz de volta também as mulheres dos seus servos, traz as crianças, os idosos. Ninguém morreu. E traz todo mundo de volta. E quando a gente faz as coisas na direção do Senhor, que a gente consulta, que a gente espera, que a gente observa, Deus vai dar tudo de bom na sua mão. Tudo. Não vai te faltar nada, nenhuma providência. Porque quando a gente se precipita, porque o negócio é bonito lá na frente, a gente quebra a cara. Mas Deus quer que você hoje espera nele, confia. Analisa o terreno, porque o que Deus tem para você é tão grande que você não pode se precipitar. E em nome de Jesus Cristo, hoje Deus abre os olhos, a visão espiritual de pessoas neste lugar, que ia tomar decisões precipitadas. E Deus fala, calma, espera, analisa, porque o que eu tenho para você é muito grande. Tem a hora de falar, tem a hora de ir, tem a hora de parar. Nesse momento é tempo de observar e consultar ao Senhor. Não perca as promessas que Deus tem na sua vida. Por você ir antes do Senhor, falar vai. Porque até Noé, quando a arca desceu, ele não saiu. Estava lá, a água baixou, ele não saiu. Ele só saiu quando o Senhor abriu a porta e falou vai. Então espera Deus mandar você ir. Espera aí. O Senhor está falando com pessoas nesta noite. Espera Ele falar para você ir. E quando ele volta, Davi era um homem de guerra. E ele tinha separado ali cerca de 600 homens para ir para ele atrás do povo. Só que 200 estavam cansados. Falou assim, olha Davi, já que você está indo atrás da nossa família, tem 200 pessoas aqui que estão muito cansadas. E a gente não tem força para ir. Davi, tenha misericórdia de nós. Permita que a gente fique. E Davi falou, tudo bem, vocês ficam 200 aí descansando e a gente vai. Mesmo assim, com eles, os 400 ali, Deus deu vitória. E quando ele volta, no meio daqueles que venceram, ou virou e falou assim, ei Davi, faz o seguinte, pega a mulher, os filhos, os idosos daqueles que não foram lá lutar com a gente, devolve. Mas o ouro, a prata, a roupa fina que a gente trouxe de lá, é nossa, porque nós lutou. Aí Davi falou bem assim, olha, de forma nenhuma. Todo mundo aqui vai receber por igual. O que é que eu aprendo com isso? É porque para Deus, o negócio é diferente como a gente pensa. A Bíblia nos relata algo, para abrir melhor sua mente, a Bíblia fala que Jesus ele contou uma parábola sobre os trabalhadores da última hora.
A Bíblia fala que o homem contratou umas pessoas para trabalhar na sua vinha. E essas pessoas foram trabalhar de manhã. Quando foram às 9 da manhã, esse homem viu umas pessoas sentadas na praça. E falou, por que você está sentado na praça? Aí o rapaz falou, porque ninguém contratou a gente. Ele falou, eu te contrato, vai lá e trabalha. Aí 9 horas ele foi, levou um povo. Depois ele saiu meio-dia, achou outros, ele mandou ir para vir trabalhar. Depois às 3 da tarde ele achou outras pessoas e mandou para vir trabalhar. Quando foi 5 da tarde, mais ou menos, perto de encerrar o dia, ele viu mais outras pessoas e falou, pode ir trabalhar também na minha vinha, mesmo que ao final do dia, pode ir. Eles foram e na hora que foi pagar o salário de cada um, a Bíblia relata que o Senhor falou bem assim, ei, comece a pagar dos últimos para os primeiros. Aí pegou aqueles últimos que chegou 5 da tarde e pagou a diária completa de um dia. Ficou muito feliz. Trabalhou 1 hora, ganhou o dia todo. Chamou os das 3, pagou a mesma coisa. Os de meio-dia, a mesma coisa. E os primeiros que chegou de manhã cedinho, pagou a mesma coisa. Aí um virou para ele e falou bem assim, por que você pagou para a gente o mesmo valor que você pagou para aqueles que trabalhou só 1 hora? Sendo que a gente tomou sol, pegou peso e eles não. Aí o dono da vinha falou bem assim, porque o dinheiro é meu. Eu pago do jeito que eu quero. O que eu combinei com você, eu estou pagando, toma. Não for o que a gente combinou, toma. Ou você acha que é ruim eu fazer bem para eles? O dinheiro é meu, eu pago do jeito que eu quero. E aí, cada um recebeu o mesmo tanto. O que é que eu aprendo com isso? Que a gente, pelo fato de estar na igreja e chegar há pouco tempo, a gente olha para alguém que tem muito mais tempo, vê sendo usado por Deus, vê cheio do poder e fala, eu não vou conseguir. Eu não vou ser levantado igual o pastor José Roberto. Eu não tenho idade mais para essas coisas. Não dá para mim. Só que Davi mostrou, por misericórdia, que Deus ele não olha dessa forma. Davi falou, todo mundo vai receber igual, até quem não lutou, porque quem dá a vitória é Deus, não foi o soldado, quem dá é Deus. O dono da vinha pagou por igual, porque a gente vê que não é pelas obras, é pela fé. Então Deus vai te levantar, vai te usar, não é porque você tem 5, 10 ou 20 anos, é porque a vinha é dele, a obra é dele, o poder é dele, ele dá o que ele quer, do jeito dele. Então se você tem 1 ano que é cristão, não se preocupe, Deus pode te levantar mais do que quem tem 20 anos na presença. Deus só quer que você levante e trabalha. Deus só quer que você crê e fala, a obra é minha, a via é minha. Eu tenho salário para você. Não olha para aqueles que têm mais tempo. Olha para você e olha para mim, porque eu vou te levantar. Eu vou te usar. Eu vou te dar dom, poder e autoridade, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que na presença do Senhor até os velhos gerarão fruto. Você vai gerar fruto na presença do Senhor. Você vai pregar e pessoas vão se arrepender de seus pecados. Você vai louvar e pessoas vão ser curadas. Não importa quanto tempo tem que você chegou, apenas olha para o Deus que é dono da obra. Ele derrama poder sobre a sua vida e nessa noite ele te chama para um grande ministério. Davi entendeu que a vitória vem de Deus e eles tinham que receber. Eu entendo, porque se Jesus voltar no final desse culto, às 9h29, for o apelo, e às 9h30 Jesus voltar, aquele que às 9h29 levantar a mão e falar assim, eu aceito a Jesus, eu renuncio, 9h30 Jesus volta e ele sobe. Jesus não vai olhar e vai falar, não, você tinha que estar mais tempo. Jesus vai olhar para o coração dele e vai falar, você veio a mim, eu estou de braços abertos. Aceite a Jesus nessa noite. A salvação para a sua vida, a restauração para a sua vida. Aceite a Jesus como Salvador nessa noite. E não olhe para a dificuldade, olhe para Deus, o dono da obra. Ele tem salário para a sua vida neste lugar. E eles recebem por igual. Isso nos ensina também, para nós que temos mais tempo, que a gente não deve olhar para uma pessoa nova que começa a pregar e falar, mas você está começando a pregar agora, você já vai falar isso? Você já está começando a cantar agora, já está assim? Não. A obra é do Senhor. Que Deus levante mais pessoas. Que Deus pegue criancinhas e coloque aqui na frente para profetizar. E em nome de Jesus Cristo, um dia eu estarei sentado aqui embaixo e você aqui em cima pregando o Evangelho. E eu serei testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. E nessa noite eu quero saber quem aqui no meio de nós quer aceitar Jesus como seu Salvador.
Quem quer nessa noite confiar no dono da obra? É culto de libertação. É hora de olhar para os nossos pecados e confiar no Senhor e falar: Senhor, entregue nas tuas mãos, eu não tenho condição, mas eu creio naquele que me chamou. O Senhor te chama hoje. Assim como Deus olhou para Davi e ele teve fé que pegou um grupo de pessoas sem condição e transformou no exército, vai ser você mesmo. Que as pessoas olhem e falam: não tem como, não tem condição, vai ser você que Deus vai levantar como exército neste lugar. Tem alguém que nessa noite quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém que nessa noite quer erguer suas mãos e confessar a Cristo? Nós queremos orar por sua vida. Lembrando que não é por força, nem por violência, mas é que se queimar no seu coração. Levante sua mão, queremos orar por sua vida. Mas se você achar que não é hoje, que o Senhor conceda a você outra oportunidade. Amém? Vamos orar nessa noite. Levante-se, coloque sobre as plantas dos vossos pés. Quem entendeu a palavra? Amém. Amém, Jesus. Querido Deus, eterno Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. O teu povo que cada um o Senhor chamou para uma missão. O teu povo, meu Deus, que o Senhor separou na terra para que seu nome seja glorificado. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor coloca visão espiritual nessas vidas. Que Ele olha para eles e fala assim: eu não consigo, não dá para mim. Mas que o Senhor venha como o Senhor vem sobre Davi, Pai. E venha confirmar a tua presença na vida dessas pessoas. Que todo bloqueio, meu Pai, que toda barreira caia por terra, porque em nome de Jesus, o Senhor levantará neste tempo adoradores. O Senhor levantará pessoas que irão pregar o teu evangelho, profetizar no teu nome. O Senhor levantará neste tempo adoradores e mensageiros da tua palavra. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal, todo levante, tudo que não provém de ti. E em nome de Jesus, Pai, cumpra cada promessa feita em nossas vidas. Que nesse culto de libertação possamos, meu Pai, deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Ti. Todo o pecado, e possamos assim olhar para Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te entrego cada vida que está neste lugar, Senhor. E eu creio que o Senhor ainda muito vai fazer em nosso meio. Esteja conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E todos digam amém. As palmas que exaltam ao Senhor, irmã Flora. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.